que ele tem que virar. Tem que dar um tempinho para o pessoal chegando. Ok, boa noite. Boa noite, espero que vocês já estejam entrando no ao vivo. Um pouco atrasado, começo pedindo desculpas aí pelo atraso. Um pouquinho de um probleminha para fazer a conexão, mas aqui estamos. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer pelas participações. Já estou vendo ali uma série de recados surgindo rapidamente, mas dizer da minha satisfação em poder participar com vocês e responder questões, e principalmente no dia de hoje, né, dia 9 de janeiro, dia do astronauta, e estou aqui à disposição. Deixa eu começar contando uma história aqui, já que a gente está no dia do astronauta, né? Deixa eu contar um pouquinho dessa parte. Lembrar um pouquinho de voo espacial. E há 12 anos atrás, então, eu estava na Estação Espacial Internacional, lembrando que a decolagem foi dia 29 de março, e é uma sensação muito especial você poder olhar para a Terra, do espaço, e poder compartilhar principalmente com as pessoas depois essas emoções. Eu espero que aí entre vocês participando nós tenhamos muitos futuros astronautas, pessoas que têm sonhos, né? E se existe uma coisa que eu gosto de ressaltar a respeito do voo espacial, é que ele representou, lógico, que além de toda a parte de ciência, além da parte operacional do voo, mas também eu acho que ele representou aquela certeza de que é possível você realizar o seu sonho, apesar das dificuldades, apesar das situações não serem as melhores de início. Quem conhece minha história sabe que o meu pai ele era servente de serviços gerais, o pessoal chama de faxineiro em algumas empresas. A minha mãe era escriturária da rede ferroviária lá em Bauru, e eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá. Quem diria, né? Quem me visse naquela época diria que eu um dia ia chegar ao espaço. E eu acho que aquele voo espacial representou isso, né? A importância que existe no sonho, na dedicação, na educação para que você realize seus sonhos. E eu espero que isso seja a tônica, que a gente possa ajudar esses jovens do Brasil todo a também realizarem os seus sonhos. Lembrando que está dentro de você essa determinação. Tá ok, gente? Então, eu gostaria de responder algumas perguntas também, né? Se alguém tiver algumas perguntas, eu tenho pessoas aqui que podem me ajudar. Tem a Cali, o Chico, a Isabel, a Monique, o Felipe e a Daiane aqui. Um grupo grande de pessoas junto comigo, e a Cristiane aqui também, que podem me ajudar a responder as perguntas. Eu estou aqui, coloco o óculos, tiro o óculos, passa muito rápido aqui, então com a ajuda do pessoal aqui a gente consegue responder de uma maneira mais eficiente as perguntas, em vez de ficar tentando ler aqui. Então vamos lá para as primeiras perguntas, né? Peraí. Aliás, deixa eu ir agradecendo aqui a Martina, né? Obrigado a Martina, o Edson, a Patrícia Correia, a Nancy Nascimento, Fabiana, a Patrícia Oliveira, a Giane Santos, o Wilson. São 298 pessoas, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas eu queria de antemão agradecer, em nome desses que eu falei, a presença de cada um de vocês, tá ok? Grande abraço aí. Então, a primeira pergunta do Renato Augusto, né, para estar me dando parabéns aqui. Então, obrigado, Renato, muito obrigado aí. O Tiago perguntando, e a base de Alcântara? Olha só, Tiago, eu estava falando agora há pouco sobre a base de Alcântara. É uma das prioridades nossas, fazer com que essa base ela realmente opere de forma eficiente, de forma
comercial, né? É um potencial muito bom para o desenvolvimento social e econômico da região. Eu estava nesse momento conversando com o vice-governador, conversando com representantes do Maranhão e com certeza aquilo ali vai ser um ganho muito grande para a população, né, de Alcântara, para a população de toda a região, né? Ali, as primeiras medidas. Vamos falar sobre as primeiras medidas, né? Então, sabe que um ministério, né, de ciência e tecnologia é um ministério bastante grande, ele bastante espalhado. Nós temos entidades conectadas, né, no Brasil todo, e nós temos no início agora desse mandato algumas medidas que são prioritárias. Uma delas, como você já deve ter acompanhado, é com relação a ajudar o Ministério do Desenvolvimento Regional com relação à segurança hídrica, né, no Nordeste. Para isso, nós somos responsáveis pela parte de tecnologia, então nós testaremos vários tipos de equipamentos nacionais e internacionais de dessalinização. Além disso, quando a gente fala isso, a gente está falando de qual o consumo de energia, qual a vazão, qual a qualidade da água que a gente consegue produzir nessa dessalinização. E todos esses dados técnicos vão ser passados para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que é então responsável em desenvolver o projeto, integrar todos os esforços já existentes, né, em torno de dessalinização de água e, com isso, ajudar a combater o problema da seca no Nordeste. Então, é um trabalho conjunto e, com certeza, vai ser muito bom para a população. Qual o tempo previsto para a implantação da dessalinização? Como é que vai funcionar? Esse projeto de dessalinização, na verdade, ele tem uma primeira parte em que nós vamos implantar a unidade de teste. A unidade de teste é algo relativamente simples, ela tem um poço já produzindo água salobra, vai conectar equipamentos com imagina um rig de teste, né, uma instalação de teste, onde nós podemos conectar diversos tipos de equipamentos. A partir dessa conexão, medir, como eu falei, consumo de energia, outros dados a respeito dos sistemas, a vazão, a qualidade da água. Isso deve ser feito agora no começo, até meados de fevereiro, e com isso nós podemos fornecer esses dados para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que então deve implantar o projeto, né, dentro do cronograma deles, para desenvolver não só a produção dessa água, mas também a agricultura familiar e outros negócios, né, para que melhore o desenvolvimento econômico e social da região. A Geisa Monteiro quer saber o que o senhor pretende fazer para usar a tecnologia em favor dos menos favorecidos. Isso é uma pergunta excelente. A tecnologia, ela é transversal. A tecnologia, ela está na saúde, a tecnologia está na agricultura, a tecnologia está na segurança, ou seja, ela está no nosso dia a dia. E todo o Ministério de Ciência e Tecnologia tem sido organizado e estruturado para que funcionemos como uma ferramenta para esses diversos setores. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento das tecnologias que vão ser utilizadas por esses outros setores e, por isso, nós vamos estar ali no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida, na produção de riquezas para o país. Então, essa é a nossa função aqui, a gente pretende, com isso, ajudar milhões de brasileiros. A Lídia fala, eu estou muito feliz em ver o senhor aqui como ministro. Esther também parabeniza. Os radioamadores do Brasil ficam muito orgulhosos pela escolha. Obrigado, Esther. Obrigado aos radioamadores também. Aliás, sobre radioamadores, né? Um dos nossos objetivos aqui, uma das nossas prioridades também é levar ciência e tecnologia para o ensino fundamental público, né, para as crianças do ensino público fundamental e médio. E aí nós temos robótica, aerodinâmica, astronomia, radioamador, eletrônica, uma série de atividades. Então vamos ver se a gente consegue divulgar mais a atividade de radioamadorismo, né, que eu acho que é sensacional, ajuda em vários aspectos, além do que também ajuda a motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Quando a gente fala ali de antenas, propagação, ionosfera, tudo isso, é tudo muito, muito interessante para as crianças também. O Alexandre Cícero pergunta se tem algum projeto para satélites. Projeto para satélites. Nós temos vários projetos
sobre e com os satélites, e desenvolvimento desses satélites ao longo de muitos anos. Então, a Agência Espacial Brasileira o Comando Aeronáutico tem todos esses projetos já alinhados. Então, tem muitas coisas interessantes acontecendo. Martina pergunta sobre a recuperação do Programa Espacial Brasileiro. Oi, Martina. A recuperação do Programa Espacial Brasileiro, ele é uma das nossas prioridades, lógico, considerando, lembrando que hoje é dia do astronauta também, né? E por ser desse segmento, é uma das coisas, o programa espacial, ele está sempre no foco aqui em mente, né? Hoje eu tive até uma reunião com o presidente da Agência Espacial Brasileira, e a recuperação, ela passa por vários setores, desde a questão de pessoal, infraestrutura, orçamento, né? Não é um problema simples, mas é um problema que é possível de ser solucionado e a gente vai trabalhar muito forte nisso. Eu espero ter o apoio, a cooperação e contar aí com o suporte das pessoas, né, dos brasileiros, e também dos nossos senadores e deputados para que nos ajudem a levantar o Programa Espacial Brasileiro. A Lô Silva pergunta se tivesse que ir ao espaço de novo, se o senhor iria. Olha, Lô, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, é uma coisa interessante que eu estou aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas havia a possibilidade desse ano eu retornar ao espaço. Existem várias iniciativas acontecendo nos Estados Unidos. Ok, voltamos. Espero que vocês estejam me vendo aí, né? Estejam conectados. Mas, como eu dizia, existem várias iniciativas acontecendo, projetos nos Estados Unidos. Eu fui convidado para participar de algum deles. Então, eu estaria retornando ao espaço este ano ou outro ano. Mas fala, por que você está aí e não está indo para o espaço? A resposta é simples, embora seja meu sonho retornar ao espaço, sem dúvida nenhuma, mas a missão pelo país é maior do que o sonho de uma pessoa, do que o meu sonho. Então, eu estou aqui para ajudar o desenvolvimento do país, estou aqui para ajudar a outros jovens também realizarem seus sonhos. Então, essa é a missão. Aproveitando, o Arilton perguntou sobre a sua saída da nave e qual o sentimento que você teve. Realmente, depois de 20 anos trabalhando junto com a NASA, quando você sai, né, de uma função como realmente dá uma certa sensação, mas por outro lado, né, existe um recomeço de muita coisa, e estar aqui e poder servir o país no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é uma honra muito grande, né, e eu pretendo cumprir essa missão da mesma forma, né, com eficiência, cumprir essa missão com determinação para que a gente tenha um resultado excelente, não para mim, mas para o país como. Ok, respondendo para Alessandra? Isso, Alessandra Monteiro. Alessandra Monteiro, né, que tem gente que fala, o homem nunca foi à Lua, né? Eu também já ouvi muito essas coisas, mas lembro que eu conheci alguns, né, dos astronautas que foram à Lua, inclusive o Neil Armstrong, né, o Buzz Aldrin, o Charles Duke, e o Eugene Cernan, que era amigo meu. Ele faleceu há relativamente pouco tempo, em 2017, mas eu lembro que ele falava uma coisa interessante com relação a isso. Ele falava assim, né? Às vezes tem essas pessoas que falam assim que a gente não foi à Lua, mas olha só, se eu não fui à Lua, foi algo muito esquisito, porque eu entrei numa coisa que parecia um foguete muito grande, com 108 metros. Eu fiz todo um treinamento para fazer isso. Eu participei de algo que parecia uma decolagem de um foguete. Depois, todas aquelas manobras perto da Terra para reposicionar e etc., reconfigurar. E depois a gente parecia que eu estava indo realmente longe da Terra. Aquela Terra foi ficando para trás. E de repente, todas as manobras, eu pousei em um lugar que realmente parecia com a Lua. Se eu não fui à Lua, eu achei muito esquisito tudo isso. Alguém me enganou. Então, olha só, não, o homem foi à Lua, com certeza. E existem muitas coisas lá para provar, inclusive o próprio Eugene falava uma coisa interessante. Olha, se você quiser um Jeep que custa mais de 30 milhões de dólares, vai lá, está à disposição na superfície da Lua, só ir lá e buscar. Carlos Eduardo Crispim pergunta como o cidadão pode ajudar no desenvolvimento da ciência. Olha, Crispim, é o seguinte, todos nós podemos ajudar. Uma das coisas que eu costumo falar bastante
é o seguinte: às vezes a gente vê a situação do país e a gente imagina que só o governo é responsável em resolver, só a gente que está sentado aqui é responsável em resolver toda a situação. Não. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Esse é o nosso país, né? A herança que a gente pode passar para os nossos filhos é esse chão que a gente está pisando, é esse país, e cada um pode fazer a sua parte. Eu não posso fazer, eu não sou rico, não sou bilionário, não sou político, não sou jornalista famoso, coisa assim. Pode. Se cada um de nós fizer a coisa correta e passar esse exemplo para as outras gerações, para os nossos filhos, etc., a gente faz uma coisa excelente. Eu só falo que eu sou meio obcecado por educação. E, de fato, eu sou. A educação pode mudar o destino de um país, o destino de um planeta inteiro. Então, se a gente der o exemplo e passar isso dentro da educação dos nossos filhos, educação no sentido geral, pode ter... Ok. Olha, voltou aqui, a gente tá esse vai e volta de vez em quando a internet. Pô, parece que a gente precisa acertar o setor de comunicações aqui, né? Essa é uma das tarefas que a gente tem aqui, melhorar as comunicações do país, melhorar essa internet. Mas vamos lá. Marcelo perguntou se o Brasil tem possibilidade de participar novamente da ISS, Estação Espacial Internacional. Olha, Marcelo, o projeto da ISS ele já está, vamos dizer assim, maduro, né? Todas as peças e montagens da estação já foram feitas. É previsto a estação ficar em órbita até 2025, algo isso aí às vezes pode ter alguma alteração, mas no momento não existe nenhuma ideia de participação, mesmo porque o projeto já está maduro. Mas lembre-se do seguinte, para minha própria carreira, eu tenho uma conexão muito grande com a NASA e existem muitos outros projetos que nós podemos e vamos efetuar parcerias que são benéficas para o país, dentro dos programas espaciais. Estou falando dos Estados Unidos, NASA e de outros programas também que nós podemos participar. Lembre-se que eu tenho, por exemplo, o ministro de Ciência e Tecnologia da Espanha, né, o Pedro Duque, amigo meu, é astronauta também. Então, tem várias possibilidades de participação com o Japão e etc. Tem muitos projetos que são interessantes para o país, para a nossa indústria e para os resultados, vamos dizer, também no programa. Quando você coloca alguma coisa lá no espaço, ele tem aplicações diretas, né? Seja um satélite, por exemplo, de observação da Terra. Lógico que tem aplicação direta, mas também os spin-offs, como a gente chama, que são resultados paralelos das tecnologias desenvolvidas para que aquele projeto fosse completado com sucesso. Então, muita coisa boa. Hoje em dia temos muitos projetos de eletrônicos que precisam de componentes que têm que ser importados da China. Mas, ultimamente, as taxas de importação e taxas da correia estão dificultando muito. Algo que pode ser feito? Obrigada. Existe o mundo hoje é globalizado, né? Muitas coisas são feitas em países, outros é um mercado muito grande. Nós temos certas dependências de importações, mas nós pretendemos também o desenvolvimento de tecnologias locais. Lembre-se que você sempre precisa analisar o cenário como um todo, para onde está indo a tecnologia. Existem coisas que vale a pena desenvolvermos no país e existem coisas que não vale mais a pena fazer isso aqui, e é preferível usar essa energia e recursos em desenvolvimento de outras que estão mais promissoras no cenário atual. Então, muita coisa pode ser feita com relação a isso, e esse setor de importações no país, né, essa atividade de importação é extremamente importante ainda para vários setores, né, e vai continuar a ser assim. O governo tem se aplicado muito em desburocratizar, e com certeza também é um setor que uma desburocratização também deve acontecer. Eu tenho uma mensagem também aqui do Otimar? Isso. Otimar, ou Júnior, né, falando sobre o Estado. Então, o Otimar Júnior respondendo aqui uma pergunta sobre uma notícia que saiu acho que no Estado, a respeito de privatização da Ceitec, que é uma das nossas empresas aqui. Eu não sei de onde surgiu essa notícia, certamente não foi daqui. Não existe ainda nenhuma definição com relação a isso, a privatização da Ceitec ou mesmo dos Correios. Tudo isso tem sido conversado, é uma conversa analisado dentro do Ministério com as organizações e também com o setor econômico. Então,
não sei de onde saiu essa notícia, mas daqui não foi e não existe nenhuma definição sobre isso. Portanto, o pessoal pode ficar tranquilo, né, que isso não vai acontecer nesse curto prazo, não. Analice pergunta: como o Ministério ajudará a implantar tecnologia em outros setores e fomentar o empreendedorismo? Isso é uma questão muito interessante, né? Nós temos no país, por exemplo, uma ótima quantidade, uma boa quantidade de publicações. Então, o Brasil já produz bastante conhecimento, né? Nós temos aqui no Ministério a parte de ciência extremamente produtiva em termos de publicações, mas o Brasil ainda não tem a quantidade de inovações que nós gostaríamos. Então, esse gap tem que ser fechado, ou seja, a gente precisa aumentar o nosso número de inovações e, para isso, vários esforços têm sido feitos aqui para que nós coloquemos políticas no país, em âmbito nacional, junto com os estados, junto com os municípios, de forma a incentivar o número de inovações, startups ou melhoria de produtos e serviços ligados à tecnologia, né? E para isso existem várias ideias sendo testadas, vamos dizer. Existem já vários esforços no país. A ideia é que a gente utilize o que já existe, procure um modelo que possa ser replicado de forma com sucesso no país e adaptado para as condições locais, para as vocações locais de desenvolvimento de inovações, produtos e serviços. Então, durante esse ano, esse é um esforço grande que a gente vai fazer para criar essas unidades, né, de inovação. São incubadoras e uma série de outros esforços, inclusive junto com outros ministérios, para que isso aconteça com eficiência. Eduardo pergunta: como nós, influenciadores digitais, podemos auxiliar na divulgação de ciência e tecnologia para aumentar o interesse de jovens do ensino médio? Eduardo, olha, muito boa a sua pergunta com relação a como que todo mundo na internet, nas redes sociais, pode nos ajudar na divulgação científica. O Brasil ainda ele precisa de muita divulgação científica, nós precisamos. Não adianta, por exemplo, eu ter aqui o melhor equipamento do planeta em termos de tecnologia se eu não tiver jovens interessados em trabalhar com ciência e tecnologia, cientistas, engenheiros, médicos e assim por diante, biólogos. Como é que a gente faz isso? Bom, tem todo esse esforço nosso em trabalhar com o Ministério da Educação, em levar a ciência e tecnologia para as escolas, através de robótica, como eu falei, astronomia, etc. Mas, além disso, quanto mais nós pudermos colocar nas redes sociais informações a respeito de tecnologia, promover eventos localizados, regionais, em que se trate de ciência e tecnologia, hackathons, por exemplo, que a gente possa juntar grupos, clubes de ciência e tecnologia, clubes de astronomia, toda essa informação circulando nas redes com relação à ciência e tecnologia, hoje em dia, sabendo que muitos jovens utilizam as redes sociais, então, havendo informações disponíveis, com certeza isso ajuda ao desenvolvimento, à motivação de jovens para a ciência e tecnologia. Então, eu peço aí para todos que trabalham, né, que tenham aí acesso à internet, que façam isso. Eu queria mandar aqui o Luiz Tadeu, né, mandar um alô aí para todos os radioamadores do Brasil, né, que são fãs. Lembrando que eu também sou radioamador, né? Tanto eu precisaria entrar mais na rede, mas eu já falei aí com os radioamadores. Deixa eu falar uma história sobre isso, diga-se de passagem. Deixa eu contar uma historiazinha aqui. Eu lembro que eu estava na estação espacial. A estação espacial ela tem vários sistemas de comunicação. Então a gente tem na banda KU, por exemplo, a transmissão de imagens e voz. Nós temos na banda S a transmissão de dados de telemetria e comando e controle, né, da estação. A gente usa VHF para transmissão direta para antenas no solo, principalmente com a Rússia. UHF para transmissão com a atividade extraveicular. E 4 satélites repetidores, etc. Mas nós temos também rádio amador na estação espacial. Então, como se falhar tudo isso, a gente tem ali o rádio amador. Mas vou dizer o que eu mais gostava com relação a isso. Imagina, você está em órbita do planeta, dando uma volta na Terra em 90 minutos, certo? E lá a gente é obrigado a falar ou inglês ou russo. E dá uma saudade da nossa língua portuguesa. E quando a gente passava em cima do Brasil, quando eu tinha a chance, eu ia lá, ligava o rádio amador e pelo menos por 4 minutos, 5 no máximo, o tempo que demorava para cruzar o Brasil na diagonal,
eu tinha a chance de falar com o radioamador ali, era muito gostoso. Teve um dia que eu liguei, comecei a falar, e o Pavel, que estava do meu lado, o comandante, ele começou a me filmar, né? E eu falando no solo. Eu fiz um contato com o Fabiano, né? Lá de Curitiba. E por coincidência, o Fabiano, ele estava tentando entrar em contato com a estação espacial durante muito tempo. Ele tirou férias naquela semana para fazer esse contato, e naquele momento havia uma televisão junto com ele, não lembro qual canal, estava junto com ele, filmando também. Então, olha a coincidência, ele conseguiu fazer o contato depois de vários dias tentando, naquele momento que ele estava sendo filmado, e eu fiz o contato e também sendo filmado na estação. Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Rosane pergunta, sou professor e gostaria de saber se você tem projeto para plantar internet de qualidade nas escolas públicas. Tem, mas aliás, isso é uma das ações que nós temos aqui como prioridade. Lembra que nós temos um satélite, né, um satélite geoestacionário de comunicações, e através desse satélite, com a instalação de solo adequada, a gente consegue levar internet para o Brasil todo, e principalmente aqui na cabeça, de novo, o pessoal fala que eu sou meio obcecado por educação, que é verdade, porque educação é fundamental, né? O que tem na minha cabeça é eu posso e preciso conectar as nossas escolas, para que as escolas tenham acesso à internet, à banda larga, aí no país todo. Então, isso está nas nossas prioridades, sem dúvida nenhuma. Geraldo Felipe pergunta, o ministro vai manter o apoio ao projeto Sirius em Campinas? Sem dúvida, ótima. Nós temos a pergunta a respeito do projeto Sirius, né, em Campinas, acelerador de partículas, sem dúvida nenhuma um ganho muito grande para a ciência no país. Ele está em andamento nas partes finais do projeto, então eu tenho sim, né, a obrigação, eu diria, e com muita satisfação de continuar o projeto, né, que vai ser muito útil para o país, para a ciência do país, e para outros desenvolvimentos também, né? Então, sem dúvida, continua o projeto Sirius. Antônio Ramalho quer saber qual o seu posicionamento para a carreira de CIT. Posicionamento para a carreira de CIT? Olha, Antônio, participe. Porque nós precisamos de pesquisadores, nós precisamos de jovens que se interessem por ciência e tecnologia. A gente precisa prestigiar a carreira de pesquisador. Durante muito tempo eu tenho a impressão que foi esquecido a importância da pesquisa básica, a importância que nós precisamos dar aos nossos pesquisadores. Lembrar que a pesquisa, ela leva algumas vezes a inovações que são disruptivas e transformam o planeta inteiro, né? E nós temos pesquisadores de altíssima qualidade no Brasil. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura de pesquisa, melhorar o prestígio dos nossos pesquisadores, e fazer isso de forma que que jovens olhem para a carreira de pesquisador e falem, eu quero ser cientista, eu quero ser pesquisador, nos ajudem a desenvolver o país, nos ajudem a desenvolver o planeta através da ciência e tecnologia. Aline pergunta, em relação ao ensino superior, na área tecnológica e científica, quais são as expectativas? O ensino superior, dentro das nossas universidades, vamos dizer assim, a gente tem uma boa parcela de laboratórios, né, que desenvolvem a ciência no país. Nós temos na pós-graduação, por exemplo, a CAPES, que é do Ministério da Educação, apoiando essas pesquisas na pós-graduação, e aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia nós temos o CNPq, também apoiando com bolsas a nossa pesquisa no país. Temos dificuldades financeiras, nós temos no orçamento, pelo menos aqui no CNPq, eu não sei exatamente a situação da CAPES, mas nós temos, um trabalho que a gente tem que fazer ao longo do ano, né, para que a gente recupere esses investimentos e continue a apoiar a pesquisa no país. E as universidades fazem um trabalho muito bom nisso, mas lembrar que também até a infraestrutura do prédio, vamos dizer, do laboratório em si, falando de parede, coisas básicas, precisam ser renovadas. Então existe um trabalho a ser feito aí também, junto com o MEC, para recuperar essa infraestrutura de pesquisa também. Valmor Araújo. Boa noite, ministro. Admiração enorme pela sua trajetória. Sou pesquisador de iniciação científica, bicampeão da Feira Brasileira de Iniciação Científica nos eixos das ciências agrárias e representei o Brasil na Gênesis Olimpíada, uma das maiores feiras científicas do mundo, que reuniu 70 países nos Estados Unidos, com o projeto de redução de água na agricultura.
Gostaria de Parabéns. saber se você vai priorizar a pesquisa básica e quais suas propostas para o incentivo à valorização da iniciação científica nas escolas do ensino médio. Não, exatamente. Valmor, Isso. pô, antes de mais nada, parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns por representar o país, né? E essas coisas que nos dão orgulho, a representação do país na ciência, na tecnologia, né? Mostrar para o restante do planeta essa capacidade que a gente tem aqui no país. E como eu falei na resposta anterior, sem dúvida nenhuma, pesquisa básica tem que ser incentivada e vai ser incentivada, né? Assim como a iniciação científica. Lembra que eu falei ali na questão da ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio, né? Então a gente precisa levar, além disso, outro ponto que você não tocou, mas que para mim é extremamente importante, lembrando que eu fui aluno do SESI, fui aluno do Senai, quando eu terminei o ensino médio eu tinha 3 cursos técnicos, né? E eu acho extremamente importante o curso técnico, importante a gente já ter, o meu sonho era que todo aluno do ensino médio já se formasse como técnico em alguma profissão. É muito valorizado a função, a carreira de técnicos no planeta. Eu lembro que eu sou embaixador da World Skills International também, que trata, né, dessa parte de skills, né, da parte técnica, né, de formação técnica, e a gente precisa incentivar isso no país também. Então é uma conversa que precisa se ter com as escolas técnicas, com o Instituto Federal, para ampliar todo esse esforço, com os próprios estados, né, que tratam geralmente do ensino médio, né, e usar a experiência do SESI, do Senai e das escolas técnicas para que a gente consiga colocar isso em forma mais ampla, que tenha mais pessoas, mais jovens tenham acesso a isso. João Pedro Nova Costa, falando em clubes de astronomia, manda um oi para o clube de astronomia Salão CAS. Primeiro clube de astronomia. Nossa, como é que é o nome? Salão CAS. Salão CAS, tá? O clube de astronomia. Aliás, vamos falar sobre o clube de astronomia. Coisa muito bacana. Para quem nunca olhou um telescópio, né? Olhou a Lua, olhou um planeta usando um telescópio, tenta fazer isso para você ver. E para aqueles professores que estão aí acompanhando, tentem incentivar os alunos através da astronomia. É uma coisa que é apaixonante, né? Então, criar um clube de astronomia não é fácil, mas também não é difícil. É muito bacana você poder juntar os alunos, trabalhar em torno da astronomia, através de clubes de astronomia, dessa sensação que a gente tem quando olha através de um telescópio, você imagina o universo, imagina a grandeza de tudo isso, começa a despertar curiosidade, começa a despertar certas ideias com relação à física, à matemática e tudo mais. Isso colabora e muito com a educação. Então, para os professores que estão ouvindo, né, dentro desse esforço de levar ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio, tem a parte de astronomia também. Então, trabalhem com a gente em relação a isso. Vamos levar a astronomia para as nossas crianças aí. Marlene Gomes pergunta sobre investimentos do ITA e INPE. Investimentos bom, o ITA, aliás, eu sou ex-aluno do ITA também, né? Uma das, eu vou puxar a sardinha aqui, mas uma das escolas boas de engenharia no país, né? E o ITA está conectado com o Comando da Aeronáutica, né? E dentro, vamos dizer assim, dentro do escopo do MEC, né? Mas nós temos algumas participações no ITA com relação a projetos de ciência e tecnologia, e sem dúvida nenhuma são projetos que podem e vão ser incentivados, assim como em outras universidades, né? O INPE já faz parte direta aqui conosco, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e como eu falei a respeito do programa espacial como um todo, o programa vai ser realmente bastante incentivado, e o INPE, dentro desse contexto, dentro desse sistema, também participa desse esforço. Marcos, já são 9 horas. A gente 9 vai horas. ter que terminar. Normalmente, quando você faz as lives, a gente faz uma sessão de sorteios. Dessa vez a gente não vai sorteio, conseguir, né, ter sorteio. Mas de repente eu sugiro uma coisa, mas só é válido para quem é para Brasília. Vir aqui e bater uma foto com você. Pode Aí. ser?
Tá aí, então, mas como é que a gente vai sortear aqui? Aí você faz uma pergunta, tem que ser quem responder e acertar pela primeira vez. A gente tá Então o tudo pessoal aqui, tem que ficar arisco aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma mas pergunta, só é válido para quem né? é de Brasília. Então, infelizmente, só vai ser válido para quem é de Brasília ou para quem está disposto a viajar, né? Lembrando que a gente não tem a passagem, seja por sua conta, né? Se quiser vir para cá, mas a ideia é o seguinte: se quiser vir aqui fazer uma visita no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e tirar uma foto comigo, bater um papo aqui, tomar um café, né? Então, vou fazer um sorteio disso aí, tá ok? Eu vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro corretamente, né, o pessoal vai pegar aqui e aí vai anotar o nome e aí essa pessoa, lembrando que o Ministério fica aqui em Brasília, né, na Esplanada dos Ministérios e, portanto, é válido para quem está em Brasília ou quem não estiver em Brasília e estiver disposto a vir para cá, né, arcando com os custos de vir para cá, tá ok? Então, vamos lá. Pensar numa pergunta aqui. Eu falei sobre Estação Espacial Internacional, certo? Então, vou fazer uma pergunta que é: quando foi lançado o primeiro módulo da Estação Espacial Internacional e qual era o nome desse módulo? Quando foi lançado o primeiro módulo da Estação Espacial Internacional e qual era o nome desse módulo? Vou dar uma dica: o nome era russo. Então, todos Pesquisa na falando, internet, pesquisa na internet, internet. rapidinho. Estão ficando nervosos. Por Quando? enquanto nada, hein? Vamos ver. Deixa eu colocar o óculos que eu quero acompanhar aqui também. Ali, Por ó. enquanto nada. Aproveito e vou agradecendo aqui a Keila, Caetano, o Rony Pedrosa, a Michele Barbosa falando aqui que o filho passou no ITA e vai se apresentar no domingo. Parabéns. Qual o nome dele, Michele? Pô, parabéns aí, né? Olha, eu já estou começando a ver umas respostas ali, ó, né? Acompanha aí. Parabéns ao filho que passou. Saudação aí a Elisa de Macatuba. Eu conheço Macatuba também, né? Um abraço para o seu filho aí. Tudo bom. Quem respondeu? O Natanael Cerqueira deu parabéns para o senhor. Aqui, quem respondeu foi Rafael Silva. Rafael Silvio. Peraí, vamos ver se a resposta está certa. 1998 foi o Zvezda. Zvezda? Errou o nome. Não. Tem a opção aqui, Vinícius Mendes, Zária, 20 de novembro de 98. Tá aí, acertou. Qual o nome dele? Vinícius Mendes. Zária, 1998. Tá correto o Vinícius aí, né? Cris Ribeiro também respondeu Mas ele Zária. não falou a data. Ele só falou o local. Então, Vinícius, faz o seguinte: você entra em contato aqui com a gente, com o Ministério, né? E aí a gente marca aqui a data, você vem para cá, né? A gente tira uma foto, conversa um pouquinho, tá joia? Tem direito mais um. Grande abraço aí a todos vocês, né? Dizendo do meu prazer, né, de estar com vocês no Dia do Astronauta, dia da comemoração, dia 9 de janeiro, e dizer que é uma honra estar aqui como ministro, né, trabalhar com a equipe toda do Ministério aqui, que já tem feito esse trabalho pela ciência e tecnologia durante tantos anos aqui pelo Brasil, né, e que estão trabalhando comigo esse ano também e nos próximos anos, e trabalhamos para o país, trabalhamos para cada um de vocês, né, para melhorar. Lembrando que o Ministério tem uma missão, colocada, que eu tenho repetido várias vezes, de produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país através de novas empresas, através de melhoria dos nossos produtos e serviços ligados à tecnologia e colaborar com a melhoria da qualidade de vida de cada um dos brasileiros. E é esse o nosso trabalho aqui e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Boa noite a todos vocês, sucesso, juntos a gente constrói um país cada vez melhor, tá? Grande abraço aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Aqui, ó. Peraí.